Nós iremos conversar a partir de agora com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, CDL, em Cajazeiras, o engenheiro Alexandre Costa. Alexandre, com relação a essa pandemia do coronavírus, aqui na Paraíba, várias medidas já foram adotadas pelo poder público e eu gostaria de saber qual o impacto no comércio aqui da nossa região. O tema é grave, eu digo dizer, é gravíssimo, mas não é passível de alarmismo e nem muito menos de pânico. Nós temos conhecimento, nós vamos acompanhando, tanto a própria CDL Cajazeiras como a Federação da CDL na Paraíba e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a gente vem acompanhando de perto o desenrolar, ou seja, os impactos dessa pandemia que chega ao Brasil. Nós vemos com muita preocupação, mas já estamos trabalhando com algumas propostas para as autoridades constituídas, nos seus devidos aspectos, para que possamos, ou seja, o empresariado, ele atravessar esse momento de crise. É um momento crítico, que segundo declarações do próprio ministro da Fazenda, Luiz Henrique Mandetta, é uma pandemia que tem uma propagação em alto grau, de proporções exponencial, não estou falando nem progressão geométrica, exponencial, de alta contaminação, mas pode perfeitamente ser contornada. E nesse aspecto, quem mais sofre, o maior impacto, chama-se o comércio varejista, chama-se o lojista, é aquele que está direto em contato com o consumidor. E que percebe-se agora uma baixa, quando chegar 31 de março, nós vamos ver os primeiros números da queda no comércio que a gente acompanha em cima de recolhimento de ICMS. O índice de vendas de fim de ano praticamente não cresceu, o PIB só cresceu 1,1% e as vendas acompanharam esse número, não chegou mais de 1% nem 2% não. Então a nossa preocupação é tomar algumas medidas para orientar os nossos lojistas e empresários para que eles possam vencer esse momento crítico. Alexandre, e com relação ainda ao comércio aqui de Cajazeiras, alguns empresários, eles já haviam se preparado para esse período? Nós já vimos há algum tempo que o governo federal pede essa atenção. De acordo com a CDL, os empresários aqui, no ponto de vista do estoque de suas empresas, seja de supermercados, farmácias, enfim, de uma maneira em geral, eles prepararam um estoque para enfrentar essa crise? Veja bem, em termos estratégicos de dimensionar estoque em função da crise, nós não temos nenhum registro. O que ocorre, por exemplo, aqui em Cajazeiras não vi nenhum registro, mas na capital, ou seja, um acesso de alto número de pessoas entrando aos supermercados, você viu em João Pessoa. Aqui não chegou a esse nível, mas as mercadorias, ou seja, os produtos essenciais para conviver e combater o Covid-19, a Covid-19 praticamente está faltando. Hoje, no comércio, você não encontra máscara e você não encontra álcool gel. Então, basicamente, é isso que está se processando. Mas eu acredito que depois dessa compra, alguém inadvertidamente fez compra para estocar, que não se trata disso, não chegava a esse estágio todo, mas depois a tendência é estabilizar esse fluxo de vendas. Do ponto de vista de farmácias, muitas pessoas tendo dificuldades de encontrar máscaras, o álcool em gel. Alguns relatos também de preços exorbitantes no comércio. A CDL teve acesso a documentos que comprovassem, por exemplo, que uma farmácia comprou um determinado produto também com preço acima da média no distribuidor? Nós tivemos informações pela imprensa, nenhum procurou a diretoria da CDL, formalizou essa denúncia. Agora eu aproveito esse espaço para fazer um alerta ao Ministério Público e o PROCON. Ou seja, essas denúncias que ocorrem no rádio, as pessoas, você tem que usar o poder da cidadania. Você chega e você pega a nota que você comprou do preço que você achava que era natural, depois o outro preço que é elevado, se dirige ao PROCON, se dirige ao Ministério Público. E eu também faço um apelo a essas entidades, esses órgãos. Não espere ver essas denúncias, não. Ele tem que se manifestar. Qual é a função do Ministério Público? Qual é a função do PROCON? As denúncias estão aí. E como em qualquer atividade econômica, em qualquer atividade do ser humano, tem os bons profissionais e os maus profissionais. Então, a pessoa que usa desse expediente, desse momento crítico para poder ganhar dinheiro, isso não é empresário, isso é um espertalhão. Isso aí não tem o nosso apoio.
Agora nós convocamos, ou seja, para juntos as entidades e os órgãos constituídos, o PROCON e o Ministério Público, que possamos acompanhar e tornar vigilante e formalizar denúncias sobre o que está acontecendo, sobre esses preços abusivos. Quais são as estratégias utilizadas pela CDL, pelo movimento lojista, para que a população possa entender que o problema realmente da atualidade ele é grave, porém não é motivo para pânico? O problema é grave, gravíssimo, mas temos que conviver. O brasileiro é resiliente nesse processo. Agora, o que é que ocorre? Em termos práticos, como é que funciona a engrenagem do consumo? Ou seja, o lojista vende, depois dele vender o produto, ele arrecada impostos, ele paga sua folha de funcionários, depois volta a comprar na indústria. A indústria fabrica, abastece o comércio, ou seja, é esse ciclo de produção. O que é que está acontecendo agora? Há uma redução drástica nas vendas, os consumidores estão se retraindo, não sabem o que é que vai acontecer. Ou seja, o comércio não vende, o lojista não vende. Se o lojista não vende, ele não vai comprar da indústria. Se a indústria não tem pedidos, a indústria fecha. Se a indústria fecha, não vai ter como sustentar funcionários. Eu estou falando na cadeia como um todo. Se ele não vai sustentar funcionários, tem outro lado que é o mais grave. Ele não vai ter condições de recolher impostos. Se ele não recolher impostos, o Estado, nem o município e nem a União vai receber recursos para gerir as suas demandas essenciais. O que é que ocorre? Isso aí, numa larga escala, gera-se um colapso. Então, é isso aí que a nossa grande preocupação na Confederação é que isso não possa acontecer. A gente percebe, podemos trabalhar numa escala menor, reduzida, mas essa escala do colapso que se percebe hoje, como já existe hoje na Itália, começou na China, já está em fase controlada e reduzido. Hoje na Itália, dados de hoje, são 32 mil infectados e temos 2.500 mortos. E você passar aí de casa, você é arriscado de ser preso ou pagar uma multa de em torno de R$750. Então, gerando esse colapso, como é que essa economia gira? Se você é preso dentro de casa, você só pode sair casualmente para comprar remédio e comprar mantimentos. Então, esse colapso que eu falo, desde da venda, a comercialização e a produção, isso é um assunto seríssimo que tem que tomar algumas medidas que nós já estamos nos antecipando. E, basicamente, o eixo das nossas propostas são 3. A primeira é na casa específica de empréstimos em bancos oficiais. E depois a outra coisa, a nossa proposta é que todos esses empréstimos eles sejam prorrogados. Nós não estamos falando em perdão, como se fala aqui em perdão do setor agrícola. Prorrogado. Suponhamos que você tem um empréstimo em 60 parcelas. O que é que a gente pega essa parcela que se vence agora? 31 de março, você joga para a 61ª, 2ª e 3ª, sem juro e sem encargos. Então, é uma proposta de aliviar. E na outra proposta que nós temos, é o caso do ICMS. É o tipo da coisa, você tem que pagar imposto. Como é que você vai pagar imposto se as vendas caíram? Se cair 70%, você só tem 30%. A nossa proposta, nós estamos já discutindo, já está sendo formatado, eu acredito que até sexta-feira esse documento está pronto, é que, ou seja, os ICMS para pagar, ou seja, cada dia 30, cada dia 5 do vencimento, for do ICMS, ele seja dividido em 3 vezes, como já ocorre nas vendas de dezembro. Quando você vende em dezembro, aqui no estado da Paraíba, você parcela esse ICMS, se você tiver que pagar R$10 mil, você parcela em 3 vezes. Então, basicamente, essa dilatação do lucro. E na outra proposta que nós temos é na área de crédito, ou seja, nós vamos solicitar ao governo federal, não sei o que é que o ministro aí, Paulo Guedes, fala, na questão de abertura de crédito, ou seja, capital de giro para as empresas e financiamento de infraestrutura a juros atrativos. Não adianta cair 2%, 3% com conversa de mimimi, que é uma proposta consistente. Isso aí nós vamos até a última instância para tentar conseguir isso, porque se chegar esse estágio que eu falei do colapso, todo mundo perde e nós não temos futuro. Havendo um colapso aqui no comércio da Paraíba, na nossa região, preocupa também a CDL a possibilidade, por exemplo, do comércio aqui ter que fechar devido à pandemia? Não, são 2 aspectos distintos. O aspecto da área médica, ou seja, do contágio, das doenças das pessoas, ninguém sabe se for controlado, como o ministro Mandetta disse, é um processo complicado, porque a propagação dele é em escala exponencial,
e ele, quando ele é a pessoa que sofre, ele é contaminado pelo Covid-19, ele passa no mínimo 3 semanas no hospital. Não tem demanda, ou seja, não tem estrutura física para acomodar isso, ou seja, é um problema sem limites. Precisa muita serenidade, muita competência para atravessarmos isso. E nós não estamos apostando nesse colapso, não. Mas raciocínio no ciclo de produção que eu falei para você. Se chega a quase um colapso, que não chega, por crescimento vegetativo, eu acredito que possa chegar a 70 em caso máximo. Esses 30 que estiver produzindo, será que tem recursos próprios para o Estado receber arrecadações para pagar a folha de pagamento? O funcionário público estadual vai ficar sem dinheiro. Funcionário público federal vai ter que emitir dinheiro para receber. Então, é um problema seríssimo que exige um engajamento. Agora, a minha mensagem que eu deixo é que não é hora de momento, ou seja, desse radicalismo burro que ocorre, ou seja, um momento crítico desse, todo mundo resolver aqui no Brasil, tá gente batendo panela. Quando foi no dia 16, na segunda-feira, estava gente na rua com bandeira, não se trata disso, gente. Ou seja, o Brasil ainda está no palanque. Você veja o grau de atraso que nós temos hoje. Com essa disputa, essa questão, essa luta fratricida ideológica burra, nós temos que se unir para vencer um problema que está aí. Ou seja, você pense não que esse professor que está nos ouvindo, que você está preparando a bandeira ou preparando uma panela, acabe com isso. Nos una, vamos, como nós estamos fazendo, o setor produtivo. Nós estamos quebrando cabeça para encontrar soluções para vencer a crise. E aí não, ou seja, essa luta fratricida, irmão contra irmão, direita e esquerda, esquecendo o problema principal. E o mau exemplo passou do próprio presidente, que eu classifico como sem a menor, com um verdadeiro sem noção. Uma postura insana, ferindo todos os princípios e protocolos mundiais de saúde. E se ele quisesse fazer como pessoa física, vá lá, mas ele fez como presidente da República na frente do Palácio do Planalto. Ou seja, um assunto que assustou o mundo. Ou seja, o presidente incita, ou seja, seus asseclas para ir para a luta. Ao lado esquerdo se inflama e perde o foco de resolver o problema. O Brasil não tem rumo desse estágio, ou seja, acaba com essa história que quem resolve o destino do Brasil é governo, é presidente. Quem resolve o destino do Brasil é a sociedade. Somos nós, os cidadãos, que são responsáveis por tocar esse país.